Oi. Como já não é novidade pra ninguém, eu tô grávida. E com um tanto de perguntas e dúvidas básicas que eu andei ouvindo por aí sobre esse tema, eu tive a ideia de iniciar esse projeto bem caseiro, chamado Maternidade com Conhecimento. Através dele, eu entrevistei algumas profissionais para falarem sobre algumas especialidades com responsabilidade, já que elas são as especialistas e não eu. Eu espero que você goste e que estas informações possam ajudar alguma pessoa que esteja em fase de gestação ou que, de repente, esteja pensando em embarcar nessa experiência que é tão única. Agora vira a tela e confira o material. Um Mirela, queria abraço! muito lhe agradecer por ter aceito o convite e levar informação de fato, informação verídica sobre o tema, né, sobre o aleitamento materno, algo que não é tão falado hoje em dia e algo tão importante, tanto para se saber, tanto durante a gravidez, quanto principalmente no Eu pós-parto. que agradeço o convite. Tô muito feliz de estar aqui falando sobre um tema que eu amo, que eu adoro. Um dos propósitos de vida, né, que eu acredito que eu tenho é ajudar a proteger a amamentação, ajudar a proteger o nascimento, né, com respeito. E é isso, a gente está aí no Agosto Dourado, com o nosso tema, né, tão importante, que é a responsabilidade de todos, proteger a amamentação. Então, agradeço também você estar realizando esse trabalho, estar fazendo a sua parte aí de proteger a amamentação, né? Informação legal. E é isso, eu sou Mirela Nobre, sou fisioterapeuta, sou doula e consultora em aleitamento. Estou trabalhando aí nessa área, acho que há uns 6 anos, desde 2015. E é isso, aprendendo cada dia. Passemos então para as perguntas. Mirela, é necessário preparar o seio para a amamentação? Então, Flávia, não. Nossas mamas, né, estão lindamente prontas. É, a gente tem aqui, né, uma maminha didática. Ao redor aqui das nossas auréolas, nós vamos encontrar alguns tubérculos de Montgomery, tá? Então, são glândulas que fazem toda essa muito dessa preparação que falam para a gente fazer. A gente já tem os tubérculos aí que fazem isso para a gente, tá? Então, liberam uma substância que faz o quê? Hidratação. Então, a gente não precisa colocar pomada, tá? A gente não precisa hidrata, né? Protege. Quando a gente está amamentando, essa substância que faz com que o seio se mantenha limpo, tá? Então, não precisa estar limpando durante a amamentação também. Isso aqui libera o cheirinho, né? Que o bebê vai ser atraído para o peito através desse cheiro que está sendo liberado aqui. Então, assim, é tudo muito perfeito, tudo muito conectado. E a gente não precisa preparar. Todas as preparações que se mostram até hoje, tá? Elas já caíram, já se mostram ineficazes. Tipo, a bucha, né? Passar a buchinha para calejar e ficar grosso, para que quando o bebê pegue não machuque. É mito, tá? Não tem essa, não é real essa informação. Machuca, muito pelo contrário, a gente pode até causar problemas durante ainda a gestação, tá? Então, a gente já teve casos de mulheres com fissura durante a gestação, porque começou a passar bucha, por exemplo. Expor o peito ao sol também não tem nenhuma comprovação científica disso, muito pelo contrário, a gente às vezes tem até uma mama que está sensível e de repente eu estou expondo ao sol todo dia, né? Sem protetor, sem nada. Então, assim, o nosso banho de sol ele é diário, como você está acostumado a tomar, nada de estar expondo a mama ao sol, ok? Então, assim, a preparação para o preparo para a amamentação, Flávia, ele é baseado em informação, sabe? O que a gente está fazendo aqui é a gente se informar, é a gente estudar, é a gente buscar profissionais, né, que possam ajudar a gente nesse momento, tá? Se preparar de forma estudando mesmo, se informando, tá? Então, nada, suas mamas estão prontas, não precisam fazer nada para isso, só informação. Certo. E quando, por exemplo, na hora que a mãe está amamentando, se ocorre o caso de aparecer alguma fissura ou o seio cortar ou começar a sangrar, o que é que a mãe deveria fazer? Então, aí a gente vai falar um pouquinho antes disso, tá? Uhum. Para chegar a uma fissura, aconteceu o fato de uma mãe, né, de uma mulher estar amamentando, né, da pessoa estar amamentando, sentindo muita dor e não ter procurado ajuda, não ter corrigido essa pega. A fissura, muitas vezes, ela é decorrente
de uma amamentação, de uma pega errada, que precisa de ajuste, certo, Flávia? Então, assim, quando a fissura já está instalada, a gente tem uma opção que é colocar o próprio leite. Então, a gente coloca o leite, ordenha um pouco do leite, lava a mão, limpa, ordenha um pouco do leite e coloca, né, de pouquinho em pouquinho, aonde tem a fissura, geralmente é no mamilo, né? E deixa o peito secar livremente, tá? A gente pode fazer rosquinha, faz uma rosquinha, botar na internet, você vai ver fácil. Rosquinha de amamentação, tem até umas rosquinhas prontas. Então, a gente pega essa rosquinha, não tô com o paninho aqui perto, mas a gente pega a rosquinha e coloca aqui ao redor, porque quando a gente coloca o sutiã, o bico não toca no sutiã e não machuca mais ainda. Então, é uma estratégia fazer a rosquinha de amamentação ou fazer o comprar, a gente pode fazer, que é mais prático, e colocar o próprio leite em cima, porque o leite humano, ele é mágico, ele tem várias propriedades que ajudam aí nesse processo de cicatrização. Então, a recomendação é essa. E tem outra coisa que eu também faço, que algumas pessoas fazem, que é a laser terapia. Então, a laser terapia, ela ajuda muito no processo de cicatrização, mas só deve ser feita quando a causa da fissura foi corrigida. Então, é uma dica também que as pessoas evitem pedir só o laser para qualquer pessoa que faça o laser, porque a gente precisa entender por que que está fissurando, tá? Então, eu posso ter fissurado porque o bebê pegou errado, por mais que eu ajuste a pega do bebê, às vezes o bebê pode ter alguma alteração na língua, porque a gente fala que é a linguinha presa, né? Então, alteração de freio lingual, por exemplo. Não sei se você consegue ver, Sim. mas a gente tem aqui a boquinha. E aí, quando eu abro a boca, a minha língua, teoricamente, ela teria que subir, né? Ela teria que estar livre na minha boca. Só que alguns bebês nascem com a língua presa, que a gente chama de anquiloglossia, enfim. E alguns vão conseguir levantar a língua um pouco, outros vão conseguir levantar um pouco mais, outros vão conseguir levantar quase nada. Então, alguns bebês conseguem levantar um pouco, mas ainda com restrição. E essa restrição muitas vezes causa fissura. Então, porque o bebê ele tá pegando errado, né? Tá pegando bem no mamilo. Então, assim, ele não consegue extrair o leite, ele fica como se fosse mastigando às vezes. Então, é uma informação importante, sabe? Porque às vezes as mulheres falam assim, né? Quem amamenta fala assim, nossa, mas a pega tá linda. Tá linda por fora, mas por dentro, se tá causando dor, se tá machucando, existe uma causa. Então, eu faço laser, mas o laser entra como coadjuvante no meu trabalho, que é de corrigir e evitar a causa da fissura, tá? Ok. Mirelle, qual o impacto do leite materno na saúde do bebê? Ai, Flávia, eu acho que passaria dias e dias aqui falando, é muita coisa, né? É um impacto, de fato, muito grande, né? Não só da saúde do bebê, como na saúde da pessoa que amamenta, né? Na saúde da criança, para o meio ambiente. Então, assim, a amamentação, ela é rica, ela deve ser, sim, incentivada, deve ser, sim, protegida, porque ela salva muitas vidas, né? Então, assim, se eu pensar que, graças à amamentação, nós nos desenvolvemos como espécie até hoje, né? Foi como isso, né? Foi com a amamentação que a gente chegou até aqui. Claro. Então, por quê? A amamentação tem tudo que o bebê precisa, absolutamente tudo. Não só na questão nutritiva, mas como na questão emocional também, né? Então, assim, o bebê que mama, ele vai, né? Ele pode estar ali mais relaxado, mais tranquilo. A questão do vínculo. Então, assim, por que a gente chegou até aqui? Porque tínhamos tudo, né? No leite da nossa mãe. Então, assim, o que a gente vai ter no leite, né? Que vai proporcionar tudo isso. Por que é gosto dourado? Né? Por que é gosto dourado, né? Então, assim, o alimento ouro, né? O leite é o alimento ouro, padrão ouro na alimentação infantil. Então, por isso que a gente deve incentivar tanto. Então, o que a gente tem, por exemplo, nesse leite que faz com que ele seja tão rico? A gente tem tudo. A gente vai ter proteína, a gente vai ter vitamina, a gente vai ter probióticos, a gente vai ter hormônios, enzimas, anticorpos, gorduras. A gente vai ter tudo que o bebê precisa, literalmente, para se desenvolver bem. Tem alguns estudos um pouco mais recentes, mas já faz um tempo, que mostrou que o leite ele é rico em substâncias essenciais no desenvolvimento, na formação do cérebro. Então, até isso, alguns países estão estudando, né, e incentivando a amamentação, pensando
em crianças mais inteligentes, em pessoas mais inteligentes. Mas, assim, a gente pensa em reduzir o quê? Mortalidade infantil, né? Quando a gente amamenta, se a gente tivesse um incentivo maior à amamentação, muito provavelmente a gente estaria perdendo, Flávia, a gente deixaria de perder cerca de 800 mil crianças por ano, sabe? Então, Nossa. assim, a amamentação, ela é muito. Quando a gente fala assim, reduz em 13% a taxa de mortalidade, a gente não tem noção, 13% que é isso, né? Mas, assim, quando a gente pensa em cerca de 800 mil crianças, né, são vidas que, né, deixaram enfim, perdemos essas vidas por falta de incentivo à amamentação. Então, é um impacto muito grande. E fora as crianças, né, a gente teria aí também uma média de 20%, de 20 mil, cerca de 20 mil mulheres, mais ou menos, que são vitimadas, né, de câncer, por exemplo, de mama. Então, a gente sabe que a amamentação ela não é só para a saúde do bebê, mas da pessoa que amamenta também. Então, câncer de ovário, câncer de mama, a amamentação ela vai atuar aí junto, tanto na prevenção, né, desses cânceres, tipo, na mãe, quanto nessa questão do desenvolvimento na saúde, no desenvolvimento motor da criança, enfim, cognitivo, várias coisas. Então, sabe? É incrível, assim, é muito interessante. E aí fortalece o sistema imunológico do bebê. Então, assim, bebês amamentados são bebês que a gente reduz o quê? Nesses bebês que vão ser amamentados. Eles têm menos chance de desenvolver obesidade, de desenvolver colesterol alto, né? As alergias, as intolerâncias, porque são bebês que estão sendo, né? A gente vai ter toda essa substância aí nesse primeiro momento deles. E a amamentação alteração... exclusiva deve ser até quando? A amamentação exclusiva até 6 meses, de acordo com a OMS, né? Eles preconizam que até os 6 meses exclusivo, sem nada. E o chazinho da vovó, não. Não, o chazinho da vovó, não. O chazinho da vovó, mas a vovó quer dar o chazinho. A vovó dá o chazinho, então, para a mãe, para a filhinha dela, tá? Então, deixa a vovó participar, dá o chá para a mãe toma e o bebê toma por tabela. Então, assim, até os 6 meses é extremamente importante que o bebê realmente ele siga, né? Toda essa parte do aleitamento exclusivo, e depois de 6 meses, a recomendação da OMS é que, se possível, a gente continue amamentando pelo menos até 2 anos ou mais. Assim, né? Se eu conseguir, porque a introdução alimentar, Flávia, vai começar com 6 meses, mas o bebê leva um tempo ainda, né, para se adaptar, para comer tudo. Então, o leite não vira água depois de 6 meses, depois de 1 ano, o leite continua nutrindo, continua protegendo. Às vezes um bebê está doente com alguma coisa, está enjoadinho, uma criança, o leite está lá. Às vezes ele não consegue comer nada, mas ele consegue mamar, né? Então, assim, é interessante. Até diabetes, sabe? Redução de diabetes, não sei se eu falei, não lembro, mas os bebês amamentados, eles têm menos chance de desenvolver diabetes, até alteração postural, né? Fisioterapeuta. E aí, para cada área, sabe, Flávia? Porque é muita coisa para a gente lembrar, mas, assim, para cada área, de fato, da medicina, né, da saúde, a gente falaria muito sobre o impacto, né, positivo, os benefícios da amamentação para o bebê. Alteração postural, por exemplo, se eu não mamo, a minha língua, os meus músculos não desenvolveram bem. A minha língua não fez o movimento que ela deveria fazer, muito provavelmente, porque às vezes eu vou estar sendo amamentada numa mamadeira. Então, existem alterações posturais que a gente tem porque a gente simplesmente não amamentou, né? Cerca de 20 músculos da nossa face são ativados quando a gente mama. E quando a gente vai para a mamadeira, por exemplo, a gente perde uma média de 30%, né? Menos de 30% do potencial desses músculos deixam de ser ativados. Então, se eu tenho uma amamentação, para que o bebê mama? Para se nutrir, né? Para desenvolver. Eu estou preparando toda a minha musculatura para quê? Para comer sólidos, para mastigar sólidos, né? Eu tenho que ter uma musculatura pronta para isso. Eu tenho que ter uma musculatura do meu rosto, aqui da minha face, pronta para respirar bem, sabe? Para falar bem. Às vezes a gente tem criança que, né, deixa de mamar, por exemplo, e em algum momento vai trocar letras, né? Então, assim, é comprovado, mas meu bebê não pode amamentar. Paciência. Aí, se a gente não pode amamentar, a gente vai tentar complementar da melhor maneira possível. A gente vai tentar evitar ao máximo a mamadeira, né? Para que a gente não torne esse bebê
como eu posso falar, ele não mame tão passivo. Porque o copinho, por exemplo, ele faz com que o bebê ainda busque o leite, sabe? Ele trabalha alguma musculatura. Então, assim, quando a gente pensa em amamentação, sabe? A gente fala de saúde coletiva, é a saúde do bebê. E a gente, assim, eu sei que depende da mãe, né? Da pessoa que amamenta, decidir amamentar. Mas é muito importante a gente saber o quanto que a gente está, né, contribuindo para uma criança quando a gente amamenta, quando a gente decide se informar, pelo menos, sabe? Uhum. É muito importante. É isso, acho que a gente falaria muito tempo aqui sobre a importância, né? Mas vai além da nutrição, né? A amamentação. Uhum. E, por exemplo, esse medo que as mães têm de ter pouca produção de leite, como isso pode ser mudado? Como uma mulher pode melhorar a produção do leite? Se é possível que isso aconteça? Então, a gente tem que pensar assim, por que que ela está com pouco leite ou por que que ela quer aumentar a produção de leite? O peito, a gente tem que pensar assim, o nosso peito é uma fábrica, sabe? Se o bebê vai para o peito, quanto mais o bebê vai para o peito, mais a gente produz leite. Teoricamente, lógico que existem mulheres, sim, né? Existem pessoas, sim, que podem apresentar alguma dificuldade, né? Alguma parte realmente fisiológica, hormonal, enfim, algumas mulheres que fizeram alguma cirurgia, que pode ter realmente uma hipoplasia, enfim, pode acontecer, pode. Mas a maioria das vezes, essa falta, essa baixa produção, Flávia, eu arrisco falar que ela se deve até por uma falta de informação mesmo, sabe? Por quê? Porque se eu tenho pouco leite, ou se eu estou produzindo pouco leite, eu preciso entender primeiro o que está acontecendo. É um problema meu ou uma questão... Ai, desculpa. É um problema meu ou, por exemplo, é uma rotina ou são hábitos que eu estou fazendo que estão favorecendo essa baixa produção? Por exemplo, um bebê que está na mamadeira ou um bebê que está na chupeta. Vou dar um exemplo do bebê da chupeta, tá? Quem é pró-amamentação, quem é pró-aleitamento materno, quem está no propósito de proteger a amamentação precisa se posicionar, sim, contra os bicos artificiais. É uma coisa muito difícil de falar, né? As pessoas, elas não querem, às vezes, entrar nesse assunto, porque, às vezes, a mãe não vai me querer ou não vai me contratar, porque, sabe? Ou, Uhum. às vezes, a mãe quer contratar, mas sabe a sua postura, que a sua postura eu tenho que falar, sabe? Eu não Uhum. sei se eu, como mãe, um dia vou dar. Não estou falando sobre isso, mas eu estou falando que, como profissional, eu preciso falar que não é tanto faz dar uma chupeta, sabe? Uhum. Porque os principais vilões da amamentação são os bicos artificiais, sim, tá? E isso se deve à falta de informação, sim, à falta de rede de apoio, mas enfim. Vamos dar um exemplo do bebê, por exemplo, com a chupeta, tá? Um bebê que está com a chupeta, o tempo que ele ficaria fazendo uma sucção não nutritiva, que é às vezes quando falam chupetar o peito, né? Que a gente usa muito no nosso dia a dia, a gente usa o chupeitar, porque a chupeta veio para evitar o peito, sabe? Então, Uhum. assim, a chupeta veio, no inglês fala pacifier, né? Que é tipo para pacificador, sei lá, né? Para acalmar mais esse bebê. Então, assim, a gente pensa como, eu vou dar uma chupeta e vai acalmar o meu bebê. De fato, acalma muitas vezes, né? Mas, assim, o bebê que está na chupeta, ele está deixando de sugar o bebê para fazer aquela sucção não nutritiva, que é a sucção que ele faz não para se alimentar, mas, né, pela inteligência dele, pelas necessidades, ele suga para ele se acalmar e automaticamente ele está produzindo mais leite para a próxima mamada. Então é uma conexão muito perfeita. O bebê ele pede o peito para se acalmar muitas vezes, mas nesse momento que ele está ali se acalmando no peito, sugando, que muitas vezes incomoda porque dói, porque cansa, é o momento que ele está produzindo mais leite para a próxima mamada. Então, assim, às vezes uma mulher que fala assim, tô com pouca produção, a gente vai perceber às vezes como, Flávia, alguns dos sinais, né? Um bebê vai para o peito e ele começa a ficar irritado, ou ele vai para o peito ou dorme. Tipo assim, não tem nada aqui para mim, vou dormir. Né? Uhum. Se ele for de boa, ele vai dormir. E tem bebê que fica brabo, né? Tipo assim, mas não tem leite, grita. Esse bebê que grita é o problema, às vezes, porque ele morde a mãe, porque ele machuca a mãe. Então, às vezes, uma mulher que está realmente apresentando uma baixa produção, junta, às vezes, até uma fissura. Porque o bebê vai para o peito irritado, ele morde mamilo, porque não tem leite, ele fica virado. Uhum. E machuca essa mãe. Então, isso é até uma das causas de desmame, tá?
Mas, por exemplo, eu botei a chupeta no bebê para ele acalmar, ele deixou de produzir mais leite para ele, aí ele começou a ficar irritado e às vezes eu realmente comecei a produzir menos leite, de fato, é óbvio. Uhum. Ah, mas a minha vizinha amamentou e deu chupeta. Ela não está na estatística, ela não conta na estatística, ela foi privilegiada, abençoada, e o bebê dela vai arcar ou não com as consequências do bico. Mas, assim, falando da amamentação, a gente não pode usar, né, os nossos amigos e vizinhos, a gente tem que falar da estatística. É isso que acontece muitas vezes, a baixa produção, tá? Então, que a chupeta pode aí, ser uma vilã. não, pode não. Ela dentro das recomendações, os bicos artificiais são os principais vilões de amamentação, por isso. Fora isso, quando o bebê está na chupeta, às vezes não, muitas vezes causa confusão de bico. Então, o bebê vai para a chupeta e ele mama de um jeito, quando ele vai para o peito, ele mama de outro, né? A boca do bebê vai se moldar à chupeta, por isso que a gente deforma, mas a boca do bebê, ela se molda, o mamilo, ó, vai se moldar a boquinha do bebê, a mama se molda a boca do bebê. É por isso que a gente deforma. Já o bico não se molda, então causa confusão de bico. Então, quando eu dou um bico, por exemplo, é uma causa de desmame, por quê? Porque eu vou ter uma fissura, o que eu entendo, o que é que eu tenho que fazer para melhorar essa fissura, eu não aguentei de dor. Cancelei a amamentação porque não aguentei. Entende? Então, assim, essa baixa produção precisa ser investigada. Mirela, então, quais as principais causas de desmame? Então, Flávio, eu acho que a maior, assim, o que chega mais para a gente, né, que é a questão da dor, né, a dor da amamentação, porque machucou, porque fissurou, e assim, insiste em falar que é normal, é assim mesmo até eu acostumar. E aí as mulheres vão com essa ideia de que, cadê que eu não acostumei e me senti incapaz porque eu larguei a amamentação. Então é para estar doendo. Existe um desconforto normal do começo? Existe, mas não é para estar causando dor de você estar chorando e não conseguir colocar o bebê no peito. Então, acho que uma das maiores causas é justamente essa questão da dor, né? Que ela é resultante de uma pega errada. Então, por mais que a gente mostre aqui, é importante que a gente, né, tenha o bebê perto para a gente mostrar como é essa peguinha, geralmente de baixo para cima, né? A gente às vezes quer colocar, enfim, o bebê de qualquer jeito no peito, mas a gente tem toda uma logística de colocar o bebê no peito, sabe? De direcionar essa cabecinha para que ele pegue bem, para que ele abra bem essa boca, para poder ir para o peito e não pegar o mamilo. A gente tem que pensar em não deixar mamilo, bebê mastigando mamilo, tá? Então, é a dor, porque essa dor vai causar o quê? Fissura, né? Essa dor vai causar esse machucado que a gente não tem como tratar, às vezes rápido, aí dói, não aguento. Às vezes eu desenvolvo um fenômeno de Raynaud, por exemplo, então a mulher vai sentir muito frio também, vai sentir muita sensibilidade ao frio, é bom a gente perceber. Tá sentindo sensibilidade ao frio, não aguenta gelo, não aguenta ar-condicionado, venta, dói, procura profissional para investigar, avaliar e ver a forma de tratar, tá? Então, essa questão do peso do bebê é uma das maiores causas também que a gente vê muito aqui, é o bebê que não está ganhando peso. Então, o bebê não está ganhando peso, a gente não investiga a causa, já entra com um complemento, com leite artificial, e aí é aquela bolinha de neve, né? O bebê para de ir para o peito, vai cada vez menos para o peito, e de fato o leite da mãe, assim, o leite vai acabando, né? Vai tendo essa baixa produção. Outra coisa que a gente pode pensar no começo, né? Principalmente o começo da amamentação, nos primeiros dias ali a gente vai ter a apojadura, né, que é a tão temida apojadura que o pessoal conhece como a descida do leite. Então, nessa descida do leite, geralmente entre o terceiro e quinto dia, por ali, a gente vai ter essa descida do leite, né? E o que acontece rapidão nos primeiros dias? No primeiro dia do bebê, o tamanho do estômago é muito pequenininho, tá? Então, por isso, dá para ver, né? Então, é por isso que o bebê, ele mama muito pouco no primeiro dia, tá? Um bebê com 3 dias, olha como ele já cresceu o estômago. Então, se a gente for olhar a natureza, né, perfeita, divina, do terceiro ao quinto dia vem a apojadura, que é quando eu venho com mais leite, que é justamente quando o bebê precisa de mais leite. Então, assim, uma das causas de desmame também, o bebê já sai do hospital com fórmula, porque o bebê tá chorando e acham que ele tá com fome, mas ele não tá, gente, com tanta fome. O estômago dele é pequenininho, ó, né?
5 a 7 ml que cabe aqui. Então, pouco leite já é o suficiente para encher esse estômago, tá? Então, é informação mesmo. Então, na pojadura, que é entre o terceiro e quinto dia, eu vou ter essa descida, né, abrupta aí do leite, e o peito fica muito inchado, fica quente. A mulher, muitas vezes, ela sente, a pessoa que amamenta, né, muitas vezes ela sente os nossos vícios, né, de linguagem. Muitas vezes muitas vezes ela sente o quê? A mama muito quente, né? Dói muito, porque está enchendo, o peito fica em um engurgitamento fisiológico que a gente fala. Então, se confunde muito com uma mastite. Às vezes a mulher fica com um pouco de febre, às vezes aumenta um pouco a temperatura corporal. Então, é isso. Nesse momento, às vezes, o que é que acontece? O peito fica muito duro, porque está muito inchado, e o bebê ele não consegue abocanhar. Pensa uma bola de assopro, assim, de festa de aniversário, muito cheia. Você não consegue pegar, fica dura. O bebê pega aqui e desliza a boca dele. Então, às vezes, ele vai para o mamilo, machuca. Então, eu estou com a pojadura e ainda estou, né, com machucado. Eu vou parar de amamentar. Então, o que é que eu vou fazer na pojadura, tá? Eu vou tentar fazer sempre uma massagem. O peito está muito cheio, o que é que eu tento fazer para minimizar esses desconfortos da pojadura? Vai passar, tá? 48 horas mais ou menos ali, até 3 dias no máximo, tá passando. É preciso, às vezes, uma ajuda do profissional, mas o que é que eu posso fazer? Eu vou começar sempre a massagem daqui. É importante a gente falar, porque muita gente começa daqui. Se eu tô com coisas obstruídas aqui, eu vou sair o leite por aqui, eu tenho que começar daqui. Eu vou começar essa massagem, movimentos circulares, né? Eu vou em tudo aqui na minha mama, tá? Depois eu vou indo para trás, fez todo, vou para trás, certo? Mas primeiro a gente vai pensar nisso aqui para deixar esse complexo, Flávia, mais molinho, tá? Então aqui eu tenho peitos durinhos e aqui eu tenho um complexo mais molinho, ó. Então o bebê ele tem que pegar na areola, tá? O bebê não pega no mamilo, é na areola. Se isso aqui tá duro, ele não consegue puxar, não consegue extrair o leite, certo? E aí eu não consigo ter essa flexibilidade aqui para na hora que eu apertar, ó, o meu peito entrar e o meu mamilo tocar onde? O céu da boca do bebê, que é justamente para estimular o bebê a sugar, tá? Então, a pojadura, a gente orienta isso, fazer sempre essa massagem, drenar esse leite, não vou ficar ordenhando, porque senão eu vou estar estimulando cada vez mais. Mas eu vou fazer a massagem e ordenhar um pouco, é uma massagem de alívio que a gente fala. Ordenha de alívio. E beber no peito. O bebê tem que sugar esse leite, o bebê tem que drenar esse leite, tá? Então, se perceber que está com febre, procura, lógico, né? Procura um profissional para a gente realmente constatar que é a pojadura e não uma mastite, certo? Então, é isso. Frênulos, né? Alteração na linguinha, como a gente falou, é uma das causas também, né? Que pode ser desmame. Às vezes a mulher pode ter uma cândida. Então, assim, não usem isso aqui. Não é indicado usar as conchas, tá? Não forma mamilo, não precisa se preocupar com o mamilo. Meu mamilo é plano, não precisa se preocupar, a gente precisa de flexibilidade. Eu posso amamentar com meu mamilo plano e eu posso não amamentar com meu mamilo protuso, porque eu preciso de flexibilidade aqui no complexo, tá? E eu preciso de um bebê que abra bem a boca, que tenha um movimento certinho da língua. Se ele tem uma alteração nessa língua, como a gente já falou, ele não vai conseguir extrair bem esse leite. Então, assim, não se culpem, né, caso vocês tenham um bebê também que não consegue amamentar. É preciso procurar profissionais, a gente tem uma rede, trabalhar com a amamentação é trabalhar em conjunto. A gente precisa da fono para fazer esse teste da linguinha, para ver se essa linguinha do bebê realmente já está ok. É lei, o bebê tem que sair do hospital com a linguinha bem avaliada, mas às vezes não acontece, muitas vezes não acontece. A gente precisa muitas vezes do odontopediatra, se a gente percebe que tem alguma alteração na língua. A gente precisa do pediatra chegar junto dessa mãe muitas vezes, né? Se ela tem uma cândida, por exemplo, o pediatra vai chegar junto ali para medicar, às vezes a mãe e o bebê, porque, né, pode precisar. A gente precisa da consultora em aleitamento, que é um profissional assim, realmente de muita importância nesse momento, para ajudar a identificar, às vezes, os problemas e direcionar, às vezes, essa mãe para onde ela vai. E durante sabe? essa fase de amamentação, é necessário fazer algum tipo de dieta específica? De forma alguma. Assim, a não ser que o bebê tenha PLV, né, que realmente é a alergia, né, mais séria aí a proteína do leite da vaca, mas assim, até a gente perceber, vamos vocês darem uma olhada, sinais, né, sintomas de um bebê com a PLV, se vocês acham que seu bebê está chorando muito, está apresentando alguma coisa diferente nas fezes,
Então, dá uma pesquisada para ver, provavelmente, né, um pouco dos sinais, só para identificar, e qualquer coisa diferente, entre em contato com o pediatra ou gastropediatra, né, para investigar se o bebê tem a PLV. Mas, assim, se o bebê não tem problema de saúde nenhum, a dieta é livre. Lógico que a gente vai tentar cuidar ao máximo da nossa alimentação, mas, assim, não tem na ciência nenhuma evidência científica até hoje, Flávia, dizendo que o alimento A provoca cólica ou desconforto no bebê. Não tem. O seu bebê, né, que está aí prestes a chegar, ele pode ficar mais incomodado quando você come melão. E o bebê da sua amiga fica mais incomodado quando ela come repolho. E aí a gente vai perceber que cada, né, naquele dia que eu comi mais aquelas coisas, o bebê teve um incômodo, aí eu falo assim, eu não posso comer repolho. Não, você vai comer de tudo, mas se você percebe que realmente em algum dia que você comeu algo diferente, o seu bebê teve uma inquietação maior, paciência, faz parte do sistema digestivo dele, dessa maturidade. O bebê precisa se acostumar a ter esse processo. É um processo natural dele, de ficar um dia mais incomodado ou outro. Agora, a proteína do leite de vaca, Flávia, de fato, ela é maior. Então, até para a gente digerir essa proteína, às vezes é um pouco mais difícil. Então, às vezes é um dia que você comeu muito leite, até a gente mesmo fica, às vezes, um pouco mais incomodado. Imagina o bebê. Então, uma coisa que a gente fala é, se você perceber o seu bebê muito incomodado algum dia, perceba se você teve uma alimentação naquele dia com muito leite, tá? Não quer dizer que você vai tirar o leite, eu tenho que tirar o leite. Mas se o seu bebê ficou incomodado em um dia que você usou muito leite, aí sim pode ter uma ligação, porque de fato essa proteína é maior e ele demanda um gasto maior de energia para quebrar, então ele pode ficar incomodado. E aí a ideia, às vezes, quando essas mães sentem, é assim, diminui um pouco, né? Vai diminuindo um pouco a ingestão de leite. Tem gente que acha que leite é só beber o leite, né? Não, às vezes a pessoa comeu muita coisa que tinha leite no dia e o bebê ficou incomodado. Mas, assim, se ele não tem a pele, Flávia, tá liberado, a alimentação tá liberada, a mulher já tá privada de um monte de coisa. Não é justo, né, com essa mãe, com essa pessoa que está amamentando esse bebê, que a gente prive ainda dela comer coisas gostosas, mesmo porque a alimentação é prazer, a amamentação é prazer. Eu preciso de hormônios do prazer, né? Ocitocina, por exemplo, eu preciso estar com a ocitocina aqui fluindo para eu estar produzindo leite também, para lactina, enfim. Se eu estou extremamente estressada, cansada, esgotada e ainda tenho que me privar de alimentação, quanto mais estresse, pior. Então, até um dos protocolos quando a gente entra com um aumento de produção de leite é esse. Como que você gosta naquele dia? Sabe? Passa o dia comendo o que você gosta, que é para liberar bem muito prazer e a gente tem muito leite. Bom saber, porque existe sempre um mito, né, em cima da dieta pós-parto, de que a pessoa não pode comer nada, que tudo produz cólica, que de repente um chocolate, um repolho, um feijão, um café, etc. É importante ter esse tipo de informação e vindo de uma pessoa que trabalha com isso. De fato, alguns alimentos, né, como a gente falou, pode dar, mas né, vai observar. Você vai deixar comer feijão. Você faz alguns testes com feijão, bota de molho, né? Né? Vai fazendo os testes. Mas dá certo. Não precisa parar de comer nada. Por favor, minha gente, comam. Chocolate é ótimo, maravilhoso. E falar, né, para todo mundo que está nesse processo aí, na gestação de busca, que se formem, invistam, vale a pena toda informação. É isso, é válido, sabe? Toda informação é válida, tentem. Algumas pessoas, de fato, já na gestação, já decidem que não querem amamentar por seus motivos. Então, para essas pessoas, a gente vai falar que não se culpem, porque a maternidade já tem tanta culpa, né? Então, assim, não se culpem. Quem não conseguiu amamentar também por algum motivo, não se culpe, não fique frustrado, mas eu acho que é importante, sim, a gente falar sobre tudo isso, para que, quem sabe, numa segunda gestação, numa terceira, né, aquela falta de informação que não deixou, muitas vezes, você amamentar esse seu bebê, você pode ter informação para amamentar depois, né? Então, assim, a gente precisa falar, abraçar todas essas pessoas que desejaram amamentar e não conseguiram, abraçar todas as pessoas que estão tentando amamentar no momento e todo dia está naquela luta. Hoje eu deixo, hoje eu não consigo, mais um dia. É uma luta diária, a gente que vive com a amamentação, né? E é isso, é dizer que tem possibilidade, sim,
Tem chance sim, mas informação em primeiro lugar e acreditar no seu corpo, acreditar no seu bebê e dizer também que não é sempre que vai ser possível amamentar. De fato, existe sim muitas postagens ainda que machucam a gente, do tipo assim, a amamentação é só querer. Não é só querer. Eu preciso de um bebê que saiba, que tenha toda uma... que seja, né, um bebê que seja todo compatível ali com aquela amamentação também. Às vezes eu vou ter um bebê que não vai conseguir mamar por várias questões. E não é justo que essa pessoa fique se sentindo culpada de não ter conseguido amamentar, né? Eu acho que é isso.